Lista 4, exercício 3. Um condutor cilíndrico e maciço de raio A conduz uma corrente I uniformemente distribuída em sua seção transversal. Esse condutor encontra-se no interior de uma casca condutora, também cilíndrica, muito longa, de raio B maior que A, conduzindo uma corrente de mesmo valor e sentido contrário ao condutor maciço. A casca e o condutor maciço são coaxiais e possuem comprimento L muito maior do que B. Utilizando a lei de Ampère, calcule o campo magnético para R menor do que B, R entre A e B e R menor do que A. Bem, o fato do L ser muito maior do que B já indica de cara que a gente está lidando com um fio infinito. Na verdade, matematicamente, a gente considera infinito, que na prática é isso colocado aqui. Isso é, na verdade, o comprimento do fio muito maior do que as regiões pelo qual a gente está calculando o campo. E a ideia é usar a lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? Diz que se eu tenho um campo magnético em todos os pontos do espaço e eu imagino uma linha fechada e calculo a integral de linha do campo magnético através dessa linha fechada, essa integral de linha através dessa linha fechada é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa internamente a área da minha linha que eu faço a integral. Isso é, no caso, a linha amperiana. Então eu traço uma linha fechada, que eu chamo de linha amperiana, e na verdade a integral de linha do campo através da amperiana é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa internamente essa linha. Aqui a melhor forma de você trabalhar com a lei de Ampère e para poder calcular o campo é conhecendo a simetria do meu problema. Então vamos no item A, por exemplo. No item A ele diz que ele quer o campo para R maior do que B. R maior do que B é um ponto aqui fora, certo? Este ponto, por exemplo, que está distante, uma distância R do centro do eixo de simetria do sistema todo, e esse R é maior do que B. Bom, por simetria, de cara a gente pode dizer o seguinte, que o nosso campo magnético ele é perpendicular à direção radial. Se o nosso campo magnético, se houver algum, ele é sempre perpendicular à direção radial nesta simetria. Por um motivo muito simples. Se eu pego um pedacinho de corrente do fio ou da casca, neste mesmo ponto, esse campo vai ser nesta direção. Eu sempre tenho oposto a esses dois, a um ou ao outro, um outro pedacinho de fio que passa a corrente, ou na casca, ou dentro do fio, cujo campo magnético vai ser desse jeito. Dessa forma, a componente na direção radial se anula e você só sobra a componente perpendicular à direção radial. O outro argumento de simetria é que se eu pego um ponto distante, também R, a mesma distância do centro, no outro ponto, cada par de corrente que gera este campo perpendicular, eu tenho com relação a esta direção, também a distância R, um outro par de correntes na mesma posição que gera o campo com o mesmo módulo. Então, se cada par de correntes gera um campo perpendicular aqui, eu tenho outro par de corrente que gera o campo perpendicular aqui, então eu posso dizer que na hora de eu somar todas as correntes que gera no cilindro ou na casca, claro, eu estou levando em consideração as duas situações, o que nós vamos ter é que o campo vai ter o mesmo módulo a uma mesma distância R. Bom, esses dois argumentos de simetria fazem com que a gente escolha a nossa amperiana. A amperiana é uma linha imaginária que você pode escolher a que você quiser. E a gente vai escolher aquela que é interessante para a gente. Por exemplo, a gente vai escolher aquela cujo B é paralelo a DS em todos os pontos. Por quê? Porque eu mato esse produto escalar.
Se ele é paralelo a ds, vira produto do módulo dos dois. Aqui, então, se o campo é perpendicular à direção radial e tem o mesmo módulo à mesma distância, a melhor amperiana para nós traçarmos e usarmos a lei de Ampère é um círculo em torno do fio e da casca, né? Do cilindro e da casca. Por que um círculo? Porque em todos os pontos o nosso campo magnético vai estar tangente à amperiana, certo? Em todos os pontos ele é tangente à amperiana e tem o mesmo módulo em todos os pontos da amperiana. Por quê? Porque se a amperiana é um círculo, ela está à mesma distância r em todos os pontos. Muito bem. Utilizando essa ideia, a gente calcula o campo magnético da seguinte forma. Nós vamos pegar B escalar ds, e o primeiro argumento de simetria é o quê? IB, ele é paralelo a ds em todos os pontos da trajetória. Se ele é paralelo a ds em todos os pontos da trajetória, então esse produto escalar vira simplesmente produto do módulo dos dois. Porque o produto escalar entre dois vetores paralelos é simplesmente o produto do módulo dos dois vetores. Bom, mas se eu tenho o módulo de B aqui, eu sei que o módulo é o mesmo em todos os pontos da amperiana, porque em todos os pontos da amperiana há uma mesma distância r, o B tem o mesmo módulo. Ora, se o B tem o mesmo módulo, então a nossa integral de linha do campo através da amperiana vira simplesmente o B, que já que ele é homogêneo em todos os pontos, que ele tem o mesmo valor, eu tiro ele para fora da soma, né? Coloco ele em evidência e somo somente o ds. Ora, quem é o ds? ds é o comprimento da amperiana. O comprimento da amperiana vira B vezes 2πr. Bom, B2πr é o resultado da integral de linha B escalar ds através dessa amperiana, onde eu usei os argumentos de simetria para poder achar esse valor. É o módulo de B em cima da amperiana, a uma distância r, vezes o comprimento da amperiana. Bom, o que diz a lei de Ampère? Que essa integral de linha é igual a μ0 vezes a corrente interna. Então, isso aqui é igual a μ0 vezes a corrente interna. Nosso problema vira: quem é a corrente interna? Bom, corrente interna é a soma de todas as correntes que atravessam a área da amperiana. Eu tenho duas correntes I, mas as duas indo em sentidos opostos. Isso quer dizer que a corrente que atravessa o cilindro para fora gera um campo no sentido anti-horário. E a corrente que atravessa a casca para dentro gera um campo no sentido horário. Então, os dois geram um campo em sentidos opostos. Isso significa que a soma dos efeitos da corrente sobre o campo é igual a zero. Então, é como se eu somasse duas correntes em sentidos opostos. Na verdade, eu estou diminuindo as duas. No fundo, não é para eu diminuir as correntes. O que eu diminuo são os campos, né? São os dois vetores, que são, na verdade, consequência da corrente. Então, se o módulo do campo vezes 2πr é igual a zero, eu tenho duas opções. Ou r é igual a zero, ou b é igual a zero. No caso, como r não é zero, ele é maior do que bzinho, então o meu campo magnético para r maior que b é igual a zero. Item B. Para r entre a e b. Bom, para R entre A e B, todos os argumentos de simetria que a gente usou aqui valem. E a nossa amperiana ela é um círculo entre Azinho e Bzinho. E todo o argumento que eu usei no cálculo da integral de linha do campo através da amperiana continua valendo da mesma forma. Então, no nosso item B, a nossa integral de linha, o campo fica assim.
A integral de linha fica B2πr do mesmo jeito que no item A, certo? E isso, como diz a lei de Ampère, é igual a μ0 vezes a corrente interna. Nosso problema é quem é a corrente interna agora que atravessa a área da amperiana. Perceba que a casca agora está do lado de fora. A contribuição da casca para a integral é zero. Então, só me sobra a contribuição só do cilindro. Então, só o cilindro gera, na verdade, o campo, e esse campo é no sentido anti-horário. Então, o campo gerado pelo cilindro está no sentido anti-horário e somente a corrente I contribui para esse campo. Dessa forma, esse cara aqui é igual a μ0 vezes o I do cilindro, certo? Assim, o nosso campo fica μ0I sobre 2πr. É claro que esse R aí é só entre Azinho e Bzinho. Bom, item C. Agora ele quer para a região interna ao cilindro, para R menor do que A. E todo o argumento de simetria é idêntico. Isso é, a nossa amperiana é também um círculo aqui dentro. A nossa integral de linha é B2πr, fica idêntico. O problema fica quem é, na verdade, a nossa corrente interna. E a nossa corrente interna, agora, a única corrente aqui que atravessa a nossa amperiana é a corrente desta região aqui. Ok? Então, só parte da corrente do cilindro atravessa a amperiana, não a toda. A corrente do lado de fora, ela não contribui para a integral de linha. A corrente do lado de dentro somente é que contribui. Então, desse jeito, a nossa corrente interna, se nós formos, na verdade, relacionar, existe uma relação direta entre a corrente e a área pelo qual ela atravessa. Isso é, a corrente interna pela área interna é igual à corrente total pela área total. Isso por quê? Porque minha densidade de corrente é homogênea. Se a densidade de corrente é homogênea, se a corrente que está passando sobre todo o cilindro é homogênea, e exatamente o que diz o problema aqui em cima, ó, ele é uniformemente distribuída na seção transversal, então existe uma relação entre a área e a corrente. Na metade da área, você está passando metade da corrente. 1/3 da área, você passa 1/3 da corrente. 1/10 da área, você passa 1/10 da corrente. Dessa forma, então, a gente pode calcular a nossa corrente interna simplesmente dizendo que a área interna é a área da amperiana. Então, fica I vezes π vezes Rzinho ao quadrado, que é a área da amperiana, dividido pela área total do cilindro, que é π ao quadrado. Outra forma de escrever isso é eu dizer que a corrente interna é igual à densidade de corrente, que é a quantidade de corrente por unidade de área, vezes a área da amperiana. Certo? Já que a densidade de corrente é a corrente total pela área total. Na verdade, isso aqui é a densidade de corrente, né? Então, a corrente interna pode ser escrita também como a densidade de corrente vezes πr ao quadrado. Assim, o campo fica da seguinte forma. A integral de linha, que é B2πr, da mesma forma, com a mesma simetria dos outros dois itens, é igual a μ0 interno. Μ0 interno a gente acabou de discutir, que é I πr ao quadrado por π ao quadrado. Na verdade, o π aqui some, né? Então fica I r ao quadrado por A ao quadrado. Aqui o que você vai ter que o Rzinho corta com o Rzinho, sobrando o R em cima. Então o B fica μ0 R sobre 2π ao quadrado. Ou escrevendo como a densidade corrente, fica μ0 sobre 2J vezes R. É isso.